É isso daí, mais um vídeo começando. E no vídeo passado você viu que eu retirei os entulhos daqui, levei lá no ecoponto. Agora eu tenho que lavar essa parte toda para vir com... Só que antes eu preciso mexer no conduíte dali. Eu vou colocar as imagens aí, ele ficou curto. E eu preciso fazer alguma coisa para colocar ele para cima. Então aqui dá pra ver que na hora que eu tava quebrando eu queria deixar ele mais alto aqui. Porque desse lado o LED vai ficar aqui, ó. Vai ficar uma fileirinha aqui, iluminando pra cá só. Eu não vou colocar desse lado, porque senão vai dar pra ver. E aqui em cima também. Então, só aqui mesmo pra dar uma clareada pra lá. Nisso, a parte da tomada tava aqui. Então o que eu vou fazer? Vou cortar aqui no meio. E fazer o remendo do jeito perigoso. Mas antes, vamos lá no quadro de luz pra gente também não morrer, né? Tá seguro. Claro que eu vou colocar uma extensão lá pro quarto, pra mim ter uma claridade aqui, né? Eu não mostrei, mas eu também desliguei o disjuntor 220, hein? Pelo amor de Deus. Eu esqueci de gravar e filmando lá desligando o 220, mas eu também desliguei o 220. E outra, não estou recomendando e mandando você fazer isso na sua casa. O certo é você contratar um profissional, fazer tudo bonitinho, passar um fio novo para não ter emenda. Mas como eu estou fazendo essa obra gastando o mínimo possível, até porque eu não tenho tanta grana. E se eu for esperar ter tanta grana assim para fazer tudo certinho, eu acho que essa obra nem iria acontecer. Então eu tô marcando aí, ó, porque como o meu 220 é 2 fios preto, eu acho que não tem nada a ver, né? Eu podia emendar aí, tanto faz. Mas eu falei assim, eu vou colocar uma fita aqui para me saber, que eu tô cortando esse preto aqui, né, que é o 220, para depois cortar o outro preto 220, né, e emendar o que já tava certo. E aí os outros não tem problema, tá tudo na mesma cor, acho que é o verde do terra, né? O vermelho, o branco eu acho que é o negativo 110 e o vermelho é o positivo 110. Aí, ó, eu quero deixar ele mais ou menos ali, tá vendo, ó? E aí eu ia precisar fazer essa adaptação aí, porque senão ele ia ficar pegando um teco aí, e a altura que eu queria era essa daí que eu cortei, ó, esse quadrado, mas ainda vou ter que baixar ele ainda mais por causa desse conduíte aí, mas eu queria nessa altura aí. Quando vai ver, eu tenho que quebrar de novo. E sempre tem um negocinho para quebrar, é incrível. Nunca acaba os entulhos, pó, obra é complicado, meu. E aí eu vou cortar um pouco desse conduíte para mim ter acesso, né, para conseguir descascar os fios e poder fazer a emenda. Eu não tenho aquele descascador que o pessoal tem para facilitar e eu não vou fazer na faquinha. Então eu esquentei ele um pouco. Claro que eu não torrei o fio, né, só para facilitar na hora que eu for puxar, tá vendo, ó? Saiu a fumacinha ali, eu coloco. Ainda tava frio o tempo, né? Então tem um pouquinho de trabalho, ó. Mas aí consigo sair. Você vê que o cobre não queimou nem nada, tá bonitinho. E aí eu fui juntando dois fios pro 220, o 110, juntei tudo aí. E a emenda eu vi na internet um cara fazendo assim, ó, tipo, mostrando que desse jeito aí fica mais forte. Na real era aquele videozinho rápido, onde que eles fazem um monte de emenda errada e aí depois no final mostra a certa. E aí ele mostrou essa daí, eu achei que tipo ia ficar mais, ficar menos volumoso, né, do que se eu fosse juntar os dois fios ali enrolado e jogado para um lado. Eu meio que acertei de primeira não, mas depois ficou bom. Nessa hora aí eu queria tipo trabalhar com parte eletrônica, porque eu ia ter aqueles tubinhos de colocar aí, né, vir com um soprador, ou até mesmo fazer essa emenda aí com um ferro de solda, entende? Mas é o que eu tenho aí, ó, a fita isolante, um alicate, um isqueiro e Deus e fé. É tipo isso. E aí pro vídeo não ficar tão longo é a mesma coisa pros outros, tá vendo, ó? Só que agora tipo eu cortei mais pra cima, por quê? Pra não ficar tão volumoso, tipo as emendas tudo num lugar só, entendeu? E aí eu coloquei uma emenda mais pra cima, que é o dos cabos 110, e a 220 que vai ficar só os dois 220 ali, um pouquinho mais pra baixo. Na minha cabeça, na hora que tiver funcionando as tomadas aí, não vai esquentar tanto, comparado se fosse tudo de um lado só, entendeu? E aí é a mesma coisa lá, juntei lá os cabos virando assim, né? É bom que eles não ficam tão volumoso para caber no conduíte ali. E aí depois eu só venho com... Eu puxei ainda, eu fiz uma forcinha puxando e eu vi que o negócio ficou bom, sabe?
E aí eu falei, então é assim, tá vendo? Ó, fica mais fininho, não fica tão, sei lá. Se tivesse um ferrinho de solda, dava umas pingadinhas de solda ali, ó, acabou. Eu com aqueles tubinhos, colocava, esquentava. Ai, Rosa, mas isso é tão barato que sei lá o que. Não tenho, pô. Não tenho. Se eu tivesse, teria feito, você pode ter certeza. E tá aí. Se você for fazer e precisar fazer um trampo desse daí, tem um ferro de solda, aqueles plastiquinhos que você coloca aí. Pra, ao invés de colocar fita isolante assim, ó, você colocar ele e ficar mais bonitinho. E aí eu já tô do outro lado. Aquele ali é o fio 110 da tomada. Você pode ver que esse fio vermelho aí, eu já tô adaptando ele aí já para colocar o LED, que vai ser o positivo do LED, né? E aí, para não colocar tudo, que senão ia ficar meia hora de vídeo aqui, meu, eu não tenho paciência de ficar vendo isso não. Então, é só para ter uma noção aí, registrar, ó, tá vendo? Eu vou deixar ele mais ou menos assim. Eu acho que eu vou me lascar se um dia eu precisar fazer alguma manutenção de puxar esse fio, mas meu, já tô nessa casa aqui faz uns 7, acho que uns 7 anos, e eu não precisei, tipo, mexer nessa fiação. E eu cortando eles aí, eu vi que o fio ainda tá ótimo, tá entendendo? Então, é muito azar, tipo, acontecer alguma coisa aí de eu precisar quebrar isso daí pra puxar esse fio aí 110 por causa de um LED. Então, eu já deixei ele maior, eu vou fazer um esquema na hora que eu estiver colocando os porcelanato pra esse fio ficar aí. Se eu precisar fazer alguma manutenção, eu tenho, tipo, um pedaço dele pra usar, sabe? E foi desse jeito aí que eu emendei o 110 aí, ó. Juntei, dei uma voltinha, né? E aí juntei de novo ele lá, ó. Eu saí escapado aí, pelo amor de Deus. E se isso daí dá, tipo, não funcionar, pelo amor de Deus. Não é possível, tá entendendo? E você pode ver que ele fica um pouquinho mais alto aí na emenda, né? E aí justamente, para não ficar tudo num lugar só, eu cortei ele menor do que o do 110 ou 220, para não ficar tudo junto numa parte só as emendas. Pronto, emendei tudo, você vê lá que tem umas emendas para lá, outras para cá, tipo, justamente para não ficar tão igual, né? E para não deixar o fio assim no cimento, eu peguei esse canduíte, que o certo seria eu já ter cortado um pedaço, colocado dentro ali, tipo, feito as emendas para não precisar cortar desse jeito. Mas assim também vai dar certo. Eu não tenho experiência, como eu falei, tô fazendo assim com a ajuda de Deus, com os tutoriais que eu consigo achar na internet. Se você tá vendo esse vídeo, você manja, quiser opinar, dar um palpite aí, ó, faz assim e tal, eu vou agradecer de coração, entendeu? Não tem problema, pode comentar aí, se inscrever, porque eu vou terminar esse banheiro e vou registrar tudo aqui. Nem que fique um vídeo chato assim, de eu só falando, entendeu? Mas enfim, dá um trabalhinho, mas eu consegui encaixar ele ali e deu tudo certo. Tá vendo? Ó, o 110 aí, eu tô lascado se eu precisar mexer ele, porque ele vai ficar pra fora ali, tá vendo? E se aquela emenda ela realmente for boa, se eu precisar puxar esse fio 110 aí, é só, eu acho que é só eu quebrar um pouquinho a parede, cortar o LED, o fiozinho bem perto do canduíte ali, aí na hora que eu puxar, eu acho que vem tudo e sai. Durex nas pontas, né? Pra ele não ficar correndo aí na hora que eu for bater o cimento. Esse risco aí, que foi o corte que eu fiz, eu vou tentar colocar ele pra parede, pra quando eu jogar o concreto não cair ali dentro, né? E vou colocar um enforca-gato para segurar ele lá em cima, para não ficar caído assim, né? Para na hora que eu for jogar o cimento, ele não ficar tipo do jeito que ele tá aí agora. Eu deixei o fiozinho aqui, né? Ligado direto no 110. Coloquei o enforca-gato no tijolo baiano ali para segurar ele lá em cima. E quando eu for assentar aqui, eu vou colocar algum apoio para deixar ele assim. E vou bater a massa aqui, não sei se é alguma cola, alguma coisa, não sei ainda como que eu vou fazer. E aí agora, passar ali, subindo. Então, como que é um tiquinho de LED, não vou ligar secador nem nada, eu tenho esse chicote aqui que era de uma máquina e vai ser ele. Não coloquei a fita isolante ainda, mas vou pôr essa quantia aqui, né? E que faz o caminho dali. Vai até a lâmpada ali. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Porque a obra é complicada, você sabe como que é. A gente não consegue terminar na data prevista. Ainda mais se você não tem nenhuma experiência, tá se aventurando nisso daí como eu. Então eu vou ter que fazer outras coisas aí, porque eu não quero ligar o LED na mesma luz que vai ficar iluminando o banheiro. Quero fazer um interruptor diferente. Então eu vou precisar fazer mais alguns cortes aí bonitinho. E no próximo vídeo eu mostro. Se você não quer perder, pelo menos curte. Se você sentir que deva se inscrever, se inscreva. E eu vou nessa daí. Até o próximo vídeo. Valeu!